As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o economista Miguel Frasquilho. Olá, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Olá, gosto da capa do seu iPad, laranja. É para fazer pandan com a gravata. Não pensou nisso, mas... É a minha cor favorita. Sem outras conotações. Sem outras conotações. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é um gosto recebê-lo. Já sabe como é que isto funciona? Há 5 perguntas, se acertar, 5 pontos, se pedir ajuda e acertar 2. Exato. Vamos não acertar, zero. É mais a minha expectativa. Não é nada. Esta semana tivemos cá o André Abrantes Amaral, fez 14 pontos. Eu já ficaria muito contente. Está a baixar expectativas, se calhar, para depois isto até melhor. Eu acho que é isso que vai acontecer. Quem tem experiência em comissões de inquérito a sério vai achar isto facílimo. Uma brincadeira. Eu passei no parque, não é? Exatamente. O Miguel Frasquilho gosta de dizer que é setubalense de gema. Sou. Outra setubalense de gema, tem nome de avenida e tudo, é Luísa Todi. Que tipo de voz tinha a mais famosa cantora lírica portuguesa? Essa é que me tramou. Não tramou nada, tem estudo de música e tudo. Depois tenho. Soprano? Não. Pois não, é. É meio soprano. Meio soprano. Eu sabia que havia soprano, mas faltou um meio, pronto. Exato. Havia. E isto aqui, em termos de afinação, quem é que está a afinar melhor na política portuguesa, agora que a pré-campanha já está na rua? Olha, eu em termos de afinação não sei, mas sei que estas eleições eram perfeitamente dispensáveis. Portanto, estão fora de tom. O mundo está todo a arder à nossa volta e nós estamos preocupados com as pequenas questões internas, quando devíamos estar a discutir a nova ordem mundial, que a meu entender vai sair de tudo o que está a acontecer. Devíamos estar a ter um papel ativo e estamos preocupados aqui com a nossa quinta. Não, e de quem é a responsabilidade? Olha, eu acho que como em tudo na vida, quando há várias partes envolvidas, a responsabilidade nunca acaba por estar só de um lado. Está sempre em todas as partes. E acha que destas eleições, apesar de tudo, pode ser um quadro político diferente? Ou pelas indicações que vamos tendo, vai ficar tudo mais ou menos eu acho que as mesma? indicações que vamos tendo, as sondagens, tanto quanto elas podem ser fiáveis, não me parece que vão apresentar resultados muito diferentes daquilo que aconteceu em 2024. Seria muito bom para o país que houvesse uma solução estável e que não voltássemos a ter eleições legislativas tão cedo. Pois, os ciclos estão muito curtos. Vamos pegar nesta deixa precisamente. Aliás, já dissemos aqui que o Miguel Frasquilho tem formação em música. Mas costuma cantar. No duche. Costumo cantar no duche, costumo cantar no carro. Mas tive na minha prova de canto, tive 17 valores. Olha, nada mal. Mas foi há muitos anos. Temos aqui um palco tão bom para si. Foi há muitos anos. Fazemos mini concertos aqui, Miguel, um dia destes. Vamos ver se hoje a nota é superior aos 17. Exato. Mas o Miguel Frasquilho tem o curso de Educação Musical do Conservatório Nacional, não é? Tem também a frequência do 12º grau do curso de piano. De piano. É verdade. E o 2º ano do curso de História da Música. É verdade. Portanto, teoria e prática. É verdade. Mas vamos focar aqui no piano. Quantas teclas tem a generalidade dos pianos modernos? Quantas teclas? Brancas e pretas? Sim, são 7 oitavas. Pois são. E mais um bocadinho. São 7 oitavas. 56, mais um bocadinho. Eu diria que entre... Quer ajuda? Depois se não tiver certeza... Porque eu fazendo contas chego lá, mas vou levar muito tempo. Tem que se aumentar... Depois já 7 oitavas, 56... São para aí que... Se não for 100, deve andar lá próximo. Isto é um momento António Guterres. É uma questão de fazer as contas. É uma questão de fazer as contas. Então vá, 3 hipóteses. 3 hipóteses. 75, 88 ou 94? Pense bem. Pense bem. Eu diria 88.
E diria bem. 2 pontos, diria bem. Uma questão de fazer as contas não, lá. Como há pouco estava a dizer quase 100. Não, mas 88 é assim uma proxia. Assim. Exato. Então, estávamos a falar de estabilidade política, precisamente. Acha que na política e na governação, tal como no piano, a direita e a esquerda têm que estar alinhadas, ou deviam estar alinhadas, ou não? Eu acho que era importante que houvesse consensos em matérias consideradas fundamentais, mas também me parece que não devemos nem podemos estar todos de acordo sobre todas as matérias, e é bom que haja alternativas. Neste momento, penso que claramente a chamada direita é maioritária em Portugal, não excluindo o Chega, claro. Mas era muito interessante que em matérias fundamentais, onde até diria que nós não comparamos bem internacionalmente, existissem pactos de regime entre as maiores forças políticas. Sim, isso era fala-se há muito tempo e o tempo vai passando e não encontramos forma de PS e PSD se entenderem. Porquê? Tem a ver com os protagonistas, tem a ver de facto com uma forma de fazer política diferente daquilo que acontece noutros países? Não, acho que nos restantes países acaba-se por ter experiências muito semelhantes a estas. Eu acho que cada vez mais se tenta agradar de forma mais mediática e expor as coisas. Se calhar ligamos mais, vou pôr assim, se calhar ligamos mais àquilo que é a espuma dos dias e não às questões transversais, às chamadas reformas estruturais, àquilo que importa, porque os ciclos são cada vez mais curtos, há que ganhar eleições e, portanto, acaba por se focar, por vezes, no acessório e não no essencial. Miguel Frasquilho, mas, por exemplo, acredita que se o PS ganhar as próximas eleições e não houver uma maioria de esquerda no Parlamento, o PSD, a AD, deve viabilizar, sustentar um governo minoritário do PS? Estamos a entrar no campo da futurologia. Eu acho tanto... Vamos lá ver. Acho tanto isso como o seu contrário. Quer dizer que se for a AD a ganhar, seria interessante que o governo também fosse viabilizado, obviamente. Mas pelo menos as sondagens apontam para cenários em que, no caso de vitória da AD, continua a haver uma maioria de direita, e o mesmo acontecendo no caso de uma vitória marginal do PS. Nós já ouvimos os únicos candidatos a primeiro-ministro, que são o Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, dizer que só governarão em caso de ganharem as terem mais votos que outros. Terem mais votos, ficarem em primeiro lugar. O que significa que, se não ganharem, devem deixar quem ganhou governar. E isso será bom para o país, até pela questão da alternativa. Nós temos que ter governo, não é? Já agora. Há países onde que às vezes vivem sem governo. É verdade, olha, Bélgica e Itália são 2 exemplos que se costuma dar muito frequentemente, em que os governos se sucedem a uma velocidade grande, caem muito e, no entanto, a sociedade mantém-se, a economia mantém-se, as empresas continuam a trabalhar bem, etc. Interessante, costuma-se dizer que em Portugal geralmente o Estado tem um peso muito grande, muito maior do que noutros países, nomeadamente no que toca ao direcionamento da atividade económica. Mas a verdade é que a economia se tem portado muito bem nos últimos anos, mesmo com toda esta instabilidade política. Portanto, não sei se isto significará alguma coisa que também estamos a mudar nesse sentido. Somos mais resilientes, mais maduros. Sim. Seria bom. Bem, tem 2 pontos. Esta é de certeza para 5, vai ver. Miguel Frasquilho falou há pouco de uma nova ordem mundial. Esta acaba por estar ligada. Sim. Que ilhas habitadas apenas por pinguins, perto da Antártida, foram também elas atingidas pelas tarifas de Donald Trump? Pois. São 2, basta dizer apenas uma delas. McDonald's. O Miguel é economista. E são território australiano, exatamente, exato. São sim. O Miguel é economista. A China vai pagar uma taxa de 104% para entrar nos Estados Unidos. Cá serão 20%. Como é que a Europa deve reagir a estas políticas de Donald Trump? Olha, eu acho que o pior que podemos ter para todos... Vamos por partes. Isto já vai ser muito mau. Para todos, sobretudo para os Estados Unidos.
que é quem está a impor estas tarifas por razões que têm a ver com os desequilíbrios, penso eu, da economia norte-americana. O déficit externo, o déficit público, enfim, há alguma falta de competitividade em alguns setores, que não noutros. Mas eu acho que a Europa não deve reagir retaliando olho por olho, dente por dente, como a China está a fazer. A Europa deve reagir de forma ponderada, não deve retaliar, deve procurar o diálogo, porque se entrarmos... Como está a fazer. Como está a fazer. Nós vamos ter em breve aquilo que sair da resolução da Comissão Europeia e, no fundo, dos 27 países, dos 27 Estados-membros, e eu não tenho grandes dúvidas que se entrássemos aqui numa escalada como a China está a fazer, meu Deus, não sei onde é que iríamos parar, porque tarifas impor tarifas, e da forma como isto está a ser feito, com uma fórmula que ninguém entende, que é absolutamente ridícula, que não dá indício de qualquer cálculo científico que tenha sido feito, e não sou eu que o digo, são até prémios Nobel da Economia. Repare, isto não tem sentido nenhum e vai ao arrepio do que a teoria económica defende para o que deve ser a maximização do bem-estar dos agentes a nível global, que é o livre comércio. O livre comércio é aquele sistema que mais maximiza o bem-estar. Portanto, nós estamos a ir ao arrepio em relação a tudo isto. Em relação a Portugal, concretamente, e ao tecido económico português. E deve... Paulo, desculpe, e deve ser a União Europeia muito cirúrgica. Se tiver que atuar, então que atue onde dói nos Estados Unidos, nomeadamente nos serviços. Porque nós somos sedentários em matéria de bens, de balança comercial de bens, mas temos déficit em serviços. Portanto, se nos estão a impor tarifas nos bens, então temos que olhar para os serviços e perceber, se calhar, como é que as gigantes tecnológicas que têm tanta atividade na Europa podem contribuir para este equilíbrio. Aí há o problema também de conseguir um entendimento, um consenso europeu. Já vimos que a Irlanda, por exemplo, rejeita essa possibilidade. Por isso é que tem que se dialogar, não só com o nosso... Mas mesmo internamente. Mesmo internamente, não só com o lado do Atlântico, mas internamente. É fundamental. E em relação à economia portuguesa, que impacto é que isto pode ter, em que setores? O Miguel Fasquilho conhece bem isso, liderou a AICEP durante muitos anos. Há setores que devem preocupar-se? Os setores que têm mais exposição aos Estados Unidos, claramente. Calçado, vinho, já ouvimos. Sim, exatamente. Essas são as áreas que podem vir a ser mais afetadas. E com apoios, deve haver apoios do Estado, do Governo, numa situação destas? Mais uma vez, eu acho que é uma questão de mercado? Eu acho que isso vai ser definido a nível europeu. É bem possível que aconteça, mas não me parece que Portugal sozinho possa ter decisões nesse sentido ao arrepio daquilo que são as orientações de política económica da União. O Ministro da Economia está neste momento a receber as associações empresariais. Serve só para medir a temperatura, não propriamente para medidas concretas? Eu acho que pode servir para também levar a Bruxelas o feedback daquilo que as nossas empresas, que o nosso tecido empresarial... Exatamente. Mas as associações empresariais têm reclamado medidas de apoio imediatas. Espero que elas possam ver a luz do dia rapidamente. 7 pontos. O seu medo de sair daqui com 5 já está ultrapassado. Já superou. E esta é muito fácil. Acho que... Quem é que fez esta pergunta? Pois também não sei. Bom, Miguel Fasquilho... o que é que aí virá? TAP. Agora vamos à TAP. Foi presidente da TAP e a pergunta é: quantos botões tem a cabine de um Airbus? Não, estou a brincar. O cockpit era a brincar, claramente. A pergunta é esta: qual foi a primeira linha comercial que a TAP abriu após a fundação em 1945? A primeira linha comercial. A primeira linha comercial. Que ligava Lisboa a... Pois, ligaria com certeza. Pertinho. Foi pertinho. Foi pertinho. Há de ter sido para um destino onde se fala português.
Com certeza. Não foi. Não Madrid? Não necessariamente. Madrid. Madrid. Foi Madrid. Obrigado pela ajuda. Foi com o olhar. No dia 31 de dezembro de 1946. Depois veio, de facto, a Rota Imperial, se não me engano, que era Lisboa, Luanda, Lourenço Marques, na altura. Exatamente. Atual Maputo. Mas foi esta, de facto. Bom, Miguel Frasquilho, vamos a isto. A TAP deve ou não ser vendida a 100%? Olha, eu tenho uma visão que é esta. A TAP deve ter uma gestão privada, sem dúvida nenhuma. Acho que o Estado deve ter uma palavra em assuntos estratégicos. Se isso deve ser mediante uma participação minoritária ou com um acordo de cavalheiros com o acionista privado, eu não tenho uma opinião fechada sobre isso. Teria que ser assinado. Teria que ser plasmado, claro. No caderno de encargos. No caderno de encargos, num documento escrito onde determinadas questões ficassem asseguradas. Por exemplo, a manutenção do hub em Lisboa é absolutamente fundamental. Depois, assegurar a coesão territorial nas regiões onde há aeroportos em Portugal. As principais rotas para destinos onde as comunidades portuguesas têm uma presença relevante. São tudo questões que devem ficar asseguradas. Se para isso é preciso que o Estado tenha uma participação, eu diria que ela deve ser simbólica. Por causa disso. E acha que os privados estão disponíveis para aceitar esse tipo de condições? Meter cá dinheiro, claro. Acho que estão. Acho que estão. Aquilo que tem vindo a público é que há pelo menos 3 interessados, não é? Os 3 grandes grupos europeus, Grupo IAG, composto pela Iberia e pela British Airways, Air France KLM e Lufthansa. Portanto, não, se há 13 interessados, e estou convencido que não há mais devido às restrições europeias, porque se não houvesse a restrição europeia, eu diria que a complementaridade absoluta para a operação da TAP seria talvez um parceiro asiático. Mas um parceiro asiático nunca poderá ser maioritário. E, portanto, dentre estas... Não, acho que será de entre estas 3 certamente que sairá o próximo acionista. Tem alguma preferência, não é pessoal, mas não tenho em termos de complementaridade desses concorrentes? É uma questão de analisar as rotas, as redes e perceber qual é o mais complementar. Eu diria que é essencial assegurar aqueles pontos que eu referi há pouco como devendo constar de um caderno de encargos a definir entre o Estado português e os interessados na compra. Antes disso, terá de haver um consenso político? Vê pontos aí também? Olha, não me parece fácil, tanto quanto sei, já foi referido pelo atual governo. A ideia seria vender a maior percentagem possível da TAP, até maioritariamente. Mas eu penso que isso não vai ser possível porque quer o Partido Socialista, quer o Chega já referiram que não estão de acordo com uma venda maioritária. Portanto, eu acho que não vai ser possível, mantendo-se esta conjuntura, esta proporção, não vai ser possível ir além de 49%, mas já é um bom início. É um bom início. Vamos olhar agora aqui na última pergunta para uma rota mais curta, a rota que há de levar alguém, ainda não se sabe quem, a Belém, no próximo ano. Quem foi o adversário de Luís Marques Mendes na disputa pela liderança do PSD em 2005? Essa se eu não soubesse, caramba, Luís Filipe Menezes. 17 pontos. 17 pontos. Olha, e vamos... já igualou a nota em música, não foi? Foi, exatamente. Foi no canto. Exatamente. Depois na educação musical. O canto era uma das secções da educação musical e tive 16 no total. Portanto, houve outras onde não me gostei Já também. superou aqui, já passou bem esta. Marques Mendes venceu aquela disputa interna pela liderança do PSD. Acha que tem hipótese de vencer as presidenciais ou, olhando para as sondagens e a vantagem que tem o Almirante Gouveia e Melo, é uma causa perdida para Marques Mendes? Não acho que seja uma causa perdida, mas acho que não será fácil. Até porque, eu vou deixar aqui muito claro, eu serei apoiante do
Luís Marques Mendes, com quem trabalhei durante muito tempo e com quem tenho uma relação bastante próxima, e acho que seria o melhor Presidente da República que nós poderíamos ter, sucedendo ao atual Marcelo Rebelo de Sousa. Mas, repare, os ciclos também são o que são. E depois de termos tido 10 anos do professor Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, eu acho que as pessoas queriam um perfil completamente diferente. E surgiu o professor Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República. E depois do perfil que é conhecido de todos, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que um perfil talvez mais austero seja aquilo que a população está mais inclinada a ter. É isso que as sondagens dizem, por isso eu digo que não será fácil ao Dr. Luís Marques Mendes ser o próximo Presidente da República, mas ele está na estrada, está a fazer uma campanha muito, muito interessante. E ainda falta muito tempo. E ainda falta muito tempo, mas obviamente. É isso que explica o fascínio. E o Almirante ainda não... Na verdade, nós ainda não sabemos se ele vai ser candidato, porque ainda não anunciou, não é? Sim, ainda não anunciou, embora já falam de se querem, não sei quantos votem em mim, se não querem, não votem em mim. Exatamente. Mas é isso que explica o fascínio aparente, ou pelo menos é o que apontam as sondagens, pela figura de Gouveia e Melo. É essa necessidade, esse desejo de ter um perfil diferente, alguém com um perfil diferente na presidência? Acho que isso é importante. Acho que o facto de lhe ter corrido francamente bem, não há como negar a experiência no Task Force das vacinas durante o Covid-19 também ajuda. E, portanto, não é uma conjuntura fácil para o Dr. Luís Marques Mendes, mas não é claramente impossível. Não é por haver um sentimento antipolítica e antipolíticos? Também pode ajudar, embora o Dr. Marques Mendes, repare, já está retirado da vida política partidária há muito tempo. Sim, mas apresentou-se utilizando esse currículo. E tem muita experiência, e eu acho que isso é essencial, porque se nós precisamos de um Presidente da República, para mais numa conjuntura onde não se antevê nenhuma maioria política, nenhuma maioria absoluta, vamos dizer assim, no Parlamento, o papel do Presidente da República pode ser muito importante, e a experiência do Dr. Luís Marques Mendes pode ser fundamental. Miguel Frasquilho, gostamos muito de ter cá. E eu gostei muito de aqui estar também, apesar de algumas rasteiras que me foram um pouco... Mas estava à espera de uma coisa assim qualquer. Estou a brincar consigo. 17 pontos. Obrigada. Muito obrigado. Boa semana. No mínimo piano. Obrigada. Obrigado.